Bom dia, gente. Vamos começar aqui o seminário do Observatório da Inovação e Competitividade dessa segunda. E é com muita satisfação que a gente tem a presença aqui do Bruno Araújo, que é pesquisador do IPEA, mas aqui isso é uma categoria genérica, mas o Bruno é o pesquisador do IPEA nessa área, é um dos técnicos ali dos que têm o domínio das bases de dados nacionais e também estrangeiras sobre as questões de economia em geral, mas de competitividade, etc. Tá? E a ideia hoje é que ele discuta com a gente sobre medidas de indicadores de competitividade, de uma certa forma retomando o seminário que foi feito aqui pelo Roberto Alvarez da ABDI há mais ou menos um mês atrás, por aí. Né? O Alvarez deu uma ideia genérica, que eu vou fazer uma síntese agora, e o Bruno vai entrar em detalhes digamos, mais operacionais e como a coisa funciona, se eu posso dizer assim. Bom, o Bruno tem mestrado em economia economia do setor público pela UNB, tá? E ele atua lá no IPEA, numa diretoria chamada DISET, de Estudos Setoriais, Inovação, e tem atuado basicamente com estudos com inovação, comércio internacional, desenvolvimento, esse tipo de atividade. Né? Só uma preliminar sobre os índices. Existem alguns índices que comparam a competitividade dos países. Todos eles são bastante criticados e criticáveis, inclusive pelas próprias, digamos, instituições que ajudam a levantá-los. Né? E existe uma tentativa de criar um indicador um pouco mais consistente, que seja baseado, digamos, em alguma análise de correlação entre os dados, que tenha mais proximidade com as perspectivas de crescimento das economias e assim por diante. Né? A ABDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, está encabeçando essa discussão no Brasil. Ela participa de uma associação das agências de desenvolvimento, por assim dizer, que é o Fórum Global dos Conselhos de Competitividade, e o Conselho de Competitividade coreano, da Coreia do Sul, o Conselho Presidencial de Competitividade, é amarrado diretamente no presidente da Coreia, encomendou para o Instituto Coreano, da Universidade de Seul, a elaboração de um índice. 10 anos depois, eles fizeram uma proposta de índice, que é um pouco em cima dessa proposta dos coreanos que a BDI está discutindo, e basicamente quem está ajudando a BDI, digamos, quem está fazendo as coisas pela BDI, tá, é o Bruno, junto com o Alvarez e o Rogério lá da própria BDI, e o Observatório está dando algum apoio para esse desenvolvimento. Okay? Acho que era isso, Bruno. Muito obrigado pela presença, veio de Brasília diretamente aqui para o IEA. Né? Então vamos lá, a palavra é sua. Obrigado, bom dia a todos. Bom, primeira coisa, pedir desculpas aí de estar no Brasil fazendo a apresentação em inglês, os slides, mas é que a gente já está também se preparando para encontrar os coreanos e discutir mais a fundo. Eu aproveitei também um material que eu fiz no passado, numa oportunidade que o Mário e o Glauco foram para a Coreia para discutir exatamente isso. Acho que os caras já tinham na cabeça que eles iam fazer isso, só que não tinham mostrado ainda uma proposta fechada. Bom, essa é uma apresentação relativamente longa, mas eu acho que a gente pode queimar algumas etapas. Porque ela começa bem do começo, quer dizer, primeiro as definições de competitividade, o que a gente está querendo mostrar e tal, uma parte das críticas ao conceito, as iniciativas do IMD, que é um instituto suíço,
de administração e tal, e a iniciativa do Fórum Econômico Mundial, que é o índice mais famoso, tá? Depois a gente vai entrar no detalhe da proposta coreana e, por último, enfim, um pouco de uma proposta brasileira, né, que seria, ao invés de você se preocupar com competitividade de países de uma forma geral e chegar num índice, mais interessante é a gente talvez comparar o tecido produtivo de uma forma mais completa, né, não tentando sumarizar num indicador só. Quer dizer, comparar alguns indicadores. Tem uma tipologia de firmas por estratégia competitiva que eu acho que ela não é necessariamente substituta a essa abordagem de competitividade do país através de índices e tal, mas acho que pode revelar insights estruturais mais interessantes. E aí eu cito alguns exemplos do que a gente já fez no passado, no IPEA, junto com a BDI, com o Observatório de Inovação e Competitividade também. Bom, então eu vou passar relativamente rápido essa parte inicial. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade aí de perguntar, enfim. Bom, competitividade, né? As primeiras definições de competitividade eram baseadas assim num senso um pouco mercantilista, né? Do tipo, poxa, o quanto o país está transacionando com os outros países e ganhando ou perdendo divisas. Mais ou menos isso. Era uma concepção até mercantilista nesse sentido, né? Então você olhava muito o market share dos países, relativo ao tamanho, estágio de desenvolvimento, etc. Mas era um conceito essencialmente mercantilista, né? Mas essa abordagem, enfim, referente à economia, à teoria econômica, ela é um pouco inconsistente, porque ela considera o mercado global, a competição, como um jogo de soma zero, né? E, enfim, em economia tem uma longa tradição de literatura de que o comércio internacional ele não é um jogo de soma zero, né? Na verdade, você tem ganhos de produtividade associados ao comércio internacional, mesmo quando você não tem vantagem absoluta, que é a história do Teorema de Ricardo, tá? Mas há de se reconhecer que esse tipo de abordagem tem um certo appeal ainda, tá? Assim, de imprensa, opinião pública, que é aquela história de manter a nação competitiva e, enfim, ganhando no jogo do comércio internacional e tal, enfim. Bom, então os especialistas começaram a olhar para outras variáveis que não só o comércio, né? A questão do nível de salário, produtividade, padrões de vida, esse tipo de coisa. O balanço comercial ele começou a ser visto como uma pré-condição, né? Porque também assim tem uma frase do Simonsen, né, que ele falava que a inflação castiga, mas o crise de balanço de pagamentos ela mata, né? E no fundo é isso, quer dizer, de fato, se você tiver uma inconsistência, né, temporal em termos de balanço de pagamentos, se tiver uma crise, a nação ela fica realmente muito prejudicada. Todas as grandes crises no Brasil e na América Latina foram associadas também à crise de balanço de pagamentos. Então é com uma pré-condição, mas não uma condição suficiente para bem-estar, produtividade e tudo mais. Aí veio o Porter em 90 com a teoria dele sobre vantagem competitiva das nações, um livro que ficou muito influente, que deu origem a toda essa literatura de indicadores, entendeu? Que a competitividade no fundo é determinada pela produtividade e essa é determinada pela alocação de recursos, acumulação de capital e avanço tecnológico. A abordagem do Porter ela mistura vários elementos, é uma teoria bem eclética do ponto de vista epistemológico, né? Ela, enfim, se vale de conceitos de economia, de administração e tudo mais, e não necessariamente de forma consistente entre si. Tá? Uma leitura cuidadosa do livro do Porter vai apontar para várias falhas, vários buracos, várias coisas que ele não responde. E ele tem um problema também que o método de prova dele é essencialmente indutivo, né? Então, assim, ele vai escolhendo os casos que corroboram as suas próprias opiniões. É a mesma coisa quando você está no debate, né, atual, aí, só abrindo um hiperlink aí, sobre a questão de especialização produtiva.
se fala muito que o Brasil pode ser um país competitivo sendo forte no setor primário, né? E aí você tem exemplos muito bons, como Austrália, Nova Zelândia, Canadá e etc. Só que aí eu também posso citar para você Venezuela, Argentina, Irã e tudo mais. Então, assim, esses mecanismos de prova indutivo, eles são sempre complicados porque você pode escolher os casos que você quer analisar. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas, de toda forma, foi um livro muito influente. Tem coisas interessantes, sim. E de fato, marcou uma geração aí, talvez marque até hoje, né? Bom, mensagem, né? Prosperidade é criada, ela não é herdada, ela não é dada só pelas dotações de um país, ou de sua taxa de câmbio, ou valor da moeda, ou reservas, etc. Na verdade, o que vai garantir prosperidade é produtividade e inovação, né? E inovação entendida num sentido amplo, né? Coisas, o jeito novo de fazer as coisas, né? Então engloba não só inovação tecnológica, hard, universidades, etc., mas também inovações de modelos de negócios, ideias, inovações organizacionais e tudo mais, né? E a ligação entre as estratégias, sucesso e ambiente institucional é dada por uma coisa que o Porter chamou de diamante de Porter. Acho que vocês já ouviram falar nisso em algum momento. Que é o seguinte, você tem basicamente quatro cantos, né, desse diamante, né? Você tem aquele que se relaciona diretamente às empresas e o seu contexto de mercado, quer dizer, estratégias das firmas, estrutura e rivalidade, quer dizer, aí rivalidade entendido como competição, sendo uma força motriz à inovação, né, um incentivo a inovar, tá? Condições fatoriais, claro, quer dizer, condições de oferta de insumos e mão de obra, enfim, a qualidade dos mesmos, né? Condições de demanda, que é o seguinte, como a demanda ela tem um comportamento que incentiva a inovação ou não, né? Ele cita alguns exemplos de países que o mercado consumidor é muito exigente e força adaptações interessantes e tal. E o último é a parte de indústrias relacionadas e de base, enfim, uma tradução meio vaga, mas basicamente se refere à infraestrutura, tá? Transporte, energia e tudo mais. Bom, aí ele tem uma teoria também de estágios de desenvolvimento, né? Que no primeiro estágio você seria liderado pelos fatores, né? Que, enfim, você está competindo baseado em recursos naturais e trabalho barato. Depois você tem um estágio de take-off, né, de decolada, que é o Investment Driven Stage, que você tem uma forte acumulação de capital, poupança, e um ganho de produtividade muito rápido. Depois você tem um estágio que você já está mais acomodado e compete por inovação, que seria o estágio mais próspero, né, assim, que você está competindo com base em produtos diferenciados e tudo mais, e aquele baseado em riqueza, né? Isso aí é um pouco uma crítica, na época foi interpretada como uma crítica ao welfare state europeu, né? Em que você, na verdade, as empresas estão mais acomodadas, tal, mas a crítica dele se destinou mais à força de trabalho, né? Que a força de trabalho já estava um pouco mais acomodada e buscando viver de seguridade social. Entendeu? Mas a ideia é que você já chegou lá, você já, enfim, já é uma nação próspera e agora você está vivendo da riqueza, daquele legado que você construiu, enfim. Bom, papel do governo, mais indutivo do que proativo, quer dizer, tem um discurso liberal, no sentido amplo aí na abordagem de Porter, né, em que o governo deveria fomentar a pesquisa básica, dar condições de competição, ter regulação eficiente, infraestrutura, fortalecer o Sistema Nacional de Inovação através das universidades e esse tipo de discurso. Tá? Bom, aí vem um pouco da crítica ao discurso de competitividade, que ficou famosa como a controvérsia Krugman-Dunning, né? Dois grandes teóricos aí, o Krugman economista
E o Dunning é um economista também, tem uma teoria sobre internacionalização de empresas, mas ele é um cara mais com o pé no business, em administração, esse tipo de coisa. Né? E o Paul Krugman, enfim, escreveu um artigo curtinho, né, mais aquelas cartas que tem nas revistas acadêmicas, intitulado Competitividade, uma obsessão perigosa. Né, que ele dizia que, enfim, era um conceito muito vago, as nações não deveriam perseguir isso. Na verdade, os argumentos dele são que o conceito está errado, porque país não compete, quem compete são empresas. Né? E, enfim, superávit comercial não necessariamente significa prosperidade, o comércio internacional não é um jogo de soma zero, enfim, um pouco do que a gente já falou. E, bom, aí atacando a parte do livro do Porter, tal, que os conceitos são muito frouxamente definidos, quer dizer, do tipo, assim, fala assim, setores de alto valor, né? E aí ele mostra que tem, na verdade, setor de alto valor agregado, quando você coloca, por exemplo, mede produtividade do trabalho só pelo valor agregado por trabalhador, você vai ver que isso é totalmente explicado pela intensidade de capital. Então, sei lá, metalurgia seria setor de valor agregado. Se você não definir muito bem do que você está falando, certamente, eu acho que Porter não tinha na cabeça o setor metalúrgico, pelo menos no primeiro momento, você vai ver que o setor mais capital intensivo é aquele que você tem a maior produtividade simples do trabalho. Né? Você tem que ter um conceito um pouco mais fechado. Né? E, bom, ele fala que se confunde vantagem comparativa com vantagem competitiva. Né? Vantagem comparativa é um conceito muito estabelecido, né, na teoria econômica, mas vantagem competitiva, segundo ele, ainda está por alguém fechar exatamente o que é. Bom, de toda forma, ele pode ser um conceito útil se você faz benchmarking a partir dele e tal, mas o que ele alerta é que conceitos errados podem levar a decisões erradas por parte dos policymakers e tal. Mas por que competitividade seria tão popular? Porque parece muito intuitivo, tem um apelo muito forte junto a políticos e burocratas, tomadores de decisão, a imprensa, rankings, esse tipo de coisa. Bom, aí vem a resposta do Dunning, dizendo que, bom, competitividade no fundo é benchmarking, né? Competitividade importa se você tiver imperfeições de mercado, se o teorema, né, de Heck-Sherolin, que, bom, é um teorema da economia que prevê que você tem realmente ganhos de bem-estar, o desenvolvimento teórico das teorias de Ricardo colocado condicional à estrutura fatorial, mas a ideia é que, enfim, com um contexto de competição perfeita, mobilidade de fatores e tudo mais, você tem ganhos de bem-estar mesmo quando você não tem competitividade, no caso seria vantagem absoluta, né, na produção. Né? Enfim, ficou muito assim, do tipo, não, importa como benchmark, eu acho que esse era o principal ponto do Dunning. E tem uma instância que talvez os países compitam, né, que hoje já não está tão em voga, mas no passado isso era muito importante para os países em desenvolvimento que estavam abrindo as suas fronteiras, ao capital e ao comércio, que é a questão da competição por atração de investimento estrangeiro direto. Quer dizer, você tinha uma ampla literatura dizendo que o investimento estrangeiro direto era importante, poderia gerar algum tipo de convergência tecnológica, enfim, gera emprego, um resultado mais direto, e que era bom fazer isso. Né? E, bom, pode ser que essas empresas tomem esses índices de competitividade como parte do processo de decisão. Pode ser. Na época se acreditava nisso. Então, em alguma instância, as nações competiriam. Esse era um argumento também que era comum na época. Né? Hoje já não está tão popular esse tipo de argumentação, até mesmo porque você teve uma grande onda de investimento estrangeiro direto, ainda tem, claro, mas eu acho que foi mais significativo nos anos 90, em termos mundiais. Né? Bom, outras críticas de outros autores, né?
Do tipo assim, o Porter não define em nenhum canto do seu livro o que ele quer dizer exatamente por competitividade, qual é o seu escopo. Quer dizer, você tem ali a competitividade é no nível indústria ou no nível país, né? Você às vezes ele usa produtividade, às vezes ele usa market share como proxy, e afinal de contas o que é um produto nacional? Né, hoje em dia, numa economia totalmente integrada, algumas cadeias são totalmente integradas em nível mundial. Então, o que é um produto brasileiro? Né? Enfim, tem uma resposta clara, que são as regras de origem do Mercosul, tal, mas a gente sabe que não é bem assim. Quer dizer, às vezes um produto produzido aqui tem uma trajetória tecnológica totalmente independente do que a gente está fazendo. Então, enfim, isso fica muito solto. Né? E como eu tinha dito, né, a metodologia ela é indutiva, né? Mas você não explica em nenhum lugar qual o critério de seleção de casos que você está analisando. Então, enfim, no fundo, com esse tipo de coisa, com esse tipo de técnica, né, você pode provar qualquer coisa. Né, porque você sempre vai achar um caso que justifica a sua teoria. Né. Então, esse é um aspecto metodológico, do ponto de vista científico, de pesquisa, relativamente grave do livro. Mas, bom, enfim, a vida anda. Esse negócio ficou muito popular. Né? Tem outros problemas aqui. Né? Que, enfim, ele assume que uma estratégia baseada em diferenciação de produto sempre vai ter aceitação. Né? Que a elasticidade de preço desses produtos é praticamente zero. Né? Ele não se importa muito com escassez ou má alocação de recursos para os produtos diferenciados. Quer dizer, se você fizesse essa mudança estrutural, poderia ser o caso que os fatores usados na produção desses bens pudesse ficar muito caro, inviabilizasse a própria competitividade. Quer dizer, ele assume que também a oferta é perfeitamente elástica para isso. Tem a questão das transacionais, que houve avanços nessa área, desenvolvimento teórico. Né? No mundo real do comércio, commodities são importantes porque elas trazem divisas, né, para o país sustentar outras estratégias. Né? Quer dizer, a gente já viu aí em vários países do mundo, inclusive no Brasil, que você usou o comércio internacional de commodities para financiar uma transição industrial. Né? Hoje a Austrália tem uma sobretaxa de exportação nos setores de commodities que ela usa para, enfim, também financiar uma certa transição industrial ou uma transição produtiva, né, vamos colocar assim. Bom, enfim, esses são os aspectos teóricos. Né? Um conceito bem amplo de competitividade que o próprio fórum usa, tal, e eu acho que o pessoal da Coreia também não usa de forma diferente, é que a competitividade de um país é a relação entre os fatores, políticas e instituições e as condições para as firmas melhorarem sua performance, né, considerados condições sociais e ambientais. Então, um conceito bem amplo aí, que no fundo acaba cabendo qualquer coisa, mas isso daí é o que você encontra logo na apresentação desses reports, tipo do Fórum Econômico Mundial, do IMD, qualquer um bota algo assim. Bom, agora vamos falar rapidamente sobre os índices mais famosos, né, que no caso é do Fórum Econômico Mundial e do Institute for Management Development, que é lá na Suíça, chamado WCS, e o outro é o DCI. Tá? Bom, no fundo, a gente vai passar muito rápido porque a gente vai centrar mais fogo no indicador coreano e a essência deles é a mesma. Tá? Bom, eles, só um pouquinho de história, eles ambos são feitos na Suíça, tá? E até meados dos anos 90 era o mesmo índice. O IMD prestava consultoria para o fórum para fazer o índice. Então, assim, a matriz teórica, o tratamento é muito parecido. Tá? Bom, aí tem as definições, enfim. A metodologia, né? Eles são medidas ex ante de competitividade, que eles não mensuram necessariamente a performance do país, mas os pilares.
Quer dizer, eles dizem que fazem isso, mas no fundo eles usam algumas medidas de resultado também. Mas a ideia é que a competitividade para esses índices ela é entendida como um conceito ex ante, né? Não de desempenho, né? E cada pilar desse guarda uma relação um pouco folgada, assim, uma relação não tão direta, mas está relacionada àqueles fatores que o Porter colocou e seus desenvolvimentos, tá? E você tem subpilares ou subdivisões desses pilares, né? Cada pilar não é representado só por uma variável, é representado por várias variáveis, né? Ambos confiam em hard data e soft data. O que é isso? Hard data são índices estatísticos providos por institutos de estatística, ou balanço externo, etc. E soft data são percepções capturadas a partir de surveys, né? No caso do Brasil, o parceiro para fazer o índice no Brasil é a Fundação Dom Cabral, que conduz uma pesquisa de opinião junto a líderes de negócios, burocratas e tal, para fazer, por exemplo, para capturar questões referentes ao ambiente institucional. Você não tem hard data para isso, né? Você teria que trabalhar com algum tipo de percepção. Tá? Bom, então, esses índices são usados pela comunidade de negócios, governos, academia. A correlação entre eles é muito alta. Tá? Bom, aqui é um exemplo, isso aqui é de 2006. Tá? O Brasil estava lá na meiuca, assim, como sempre. Né? Eu nem lembro onde é que o Brasil estava, mas devia estar lá para a 50ª posição. Aí, ó, tá lá, 66, na verdade. Tá ali, a terceira linha. Ah, tá aqui. Tá? E aqui no caso do WCS, o Brasil estava também aqui mais pro final. Cadê? Estava aqui, né? Pois é. Isso, 51 ali. Isso, e São Paulo, que eles fizeram uma comparação específica, se fosse um país, estaria aqui. Né? Eles fazem esse lance também de subdividir em regiões, quer dizer, não foi só o caso do Brasil que eles fizeram isso, não. Eles escolhem algumas regiões para estudar durante um ano assim, específico e fazem a conta. Bom, enfim, eles têm esses pilares. Tem algumas coisas interessantes, algumas diferenças interessantes, que, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial pondera de forma diferente os pilares da competitividade de acordo com o estágio de desenvolvimento. Então, para um país, digamos assim, em desenvolvimento, contariam mais variáveis relacionadas a fatores, infraestrutura, variáveis mais relacionadas à competição por custo, né, no fundo. E para os países mais desenvolvidos, você traria uma ponderação maior para questões como sofisticação da demanda, instituições e tudo mais, entendeu? Os pilares são esses aqui, né, aqui no Fórum Econômico Mundial, né, instituições, infraestrutura, macroeconomia, saúde e educação, educação superior, eficiência de mercado, prontidão tecnológica, né, ou enfim, alguma coisa relacionada à tecnologia, sofisticação dos negócios e inovação. E o WCS, performance econômica, eficiência do governo, eficiência do setor produtivo e infraestrutura. Parece que esse aqui tem mais variáveis, tem um pouco mais de variáveis, tá? É só a questão de subdivisão entre o que você está chamando do quê. Bom, enfim. Aí eu listei, tem um artigo que eu coloquei no Boletim de Economia Industrial e Tecnologia da UFPR, que na verdade é um pouco o texto disso daqui, né? Eu apontei algumas fraquezas, tá, desses índices, quer dizer, algumas fraquezas práticas e outras de cunho mais teórico. Quer dizer, a primeira fraqueza é o seguinte, quer dizer, será que esses índices, o GCI se chamava Growth Competitiveness Index, né, quer dizer, competitividade do crescimento, quer dizer, então ele guarda alguma relação com o crescimento? Quer dizer, a resposta é que não, né?
não guarda nenhuma relação. Tá aqui uma correlação até num período mais longo, quer dizer, eu não estou pegando só a taxa anual aqui. Você está vendo renda per capita num painel de 95 a 2003 e a posição do ranking no meio ali, a posição do ranking inicial. Tá? E você vê que, de fato, a correlação é praticamente zero. Quer dizer, bom, a razão, uma possível explicação para isso é de que, bom, no fundo, esses indicadores de competitividade, eles medem eles guardam alguma relação com o desenvolvimento. Quer dizer, e se você acredita em alguma coisa relacionada à convergência, do tipo países mais pobres tendem a crescer mais rápido, então está explicado, porque aí os países que estão mais bem localizados, quer dizer, eles tenderiam a crescer menos. A correlação, no fundo, seria negativa, a correlação esperada. Mas deve ter alguns fatores ali que estão se contrabalançando, alguns países no meio do caminho que estão bagunçando a conta. Então, você teria uma correlação zero, essa seria uma explicação. Né? Bom, essa é uma fraqueza importante. Quer dizer, se competitividade é algo estrutural, né, a gente imagina com um conceito mais estrutural, então... você ficar olhando o ranking, você vai ver que muda muito. Né? Muda muito de um ano para o outro. Quer dizer, o Brasil salta, o Brasil abaixa. Quando você tem um ataque especulativo contra o real, o Brasil perde pra caramba, porque na hora que você dolariza as variáveis, o Brasil perde. Do contrário, quer dizer, quando você está tendo um ataque especulativo, um movimento de sobrevalorização da moeda do Brasil, como a gente está vendo, você tende a melhorar significantemente a tua renda per capita, né? Mesmo usando o critério PPP. A gente sabe que não é paridade de poder de compra, né? A gente sabe que tem a sensibilidade no fundo. Quer dizer, tem o fato do Brasil realmente estar aumentando, mas tem o fato da taxa de câmbio. Quer dizer, o PIB, como é que é? Você pode falar em milagre econômico se você pegar o PIB em dólar, né? Dólar nominal, né? Porque aí você conta crescimento mais a valorização da moeda. Então, quer dizer, esse é o tipo de coisa que o índice, quando ele está tratando N países, você não consegue controlar por essas especificidades. Né? E acaba dando que os países trocam muito de posição, o que não é assim, algo desejável se o conceito é estrutural. Aqui alguns exemplos, né? Assim, aqui está um pouco, a qualidade está ruim porque foi o scanner lá da palestra coreana, mas eles falam a mesma coisa. Quer dizer, que você está aqui, o azulzinho é o do fórum e o vermelho é o do IMD. Quer dizer, você tem alguns movimentos que um está subindo, o outro está caindo, sabe? Sem falar a volatilidade aqui, olha só isso aqui. Quer dizer, em termos do ranking, né, dos países. Né? Então, assim, você muda muito. O Brasil sabe disso. A imprensa, sempre na comparação ano a ano, o Brasil sobe 6, 7 posições, ou desce, entendeu? Depois a gente vai ver por que também isso acontece. Bom, a conjuntura afeta muito. Quer dizer, e aí, os caras às vezes, assim, isso se relaciona até com a fraqueza teórica. Quer dizer, naquele ano, né, de 2007, né, que foi feito essa coisa aqui, o campeão, né, o país mais bem posicionado no quesito macroeconômico era a Argélia, Kuwait, Catar, o Catar quase faliu lá há 2 anos atrás. Quer dizer, então é porque você está pegando uma medida que é divisas, reservas, e exportação sobre PIB. Esses países de petróleo sempre vão ter uma vantagem natural. Isso não quer dizer que a macroeconomia deles seja boa. Né? Quer dizer, que você tem uma boa gestão macro, entendeu? Não necessariamente, é só uma questão do hard data te dar isso. Né? Então, isso é um problema. Né? Quer dizer, um problema teórico e prático. Teórico porque você não está medindo o que você está querendo medir. E prático porque aí a conjuntura vai afetar bastante. Né? Bom, aí, quer dizer, será que esses indicadores realmente refletem, né, a competitividade? Isso é uma fraqueza teórica. Né? Quer dizer, eu acho que tem várias falhas. O balanço fiscal e de comércio ele tem que ser calculado de forma intertemporal quando você quer falar em sustentabilidade ou qualidade, não no ano a ano, entendeu? Senão dá esse tipo de coisa aí do Catar. Né?
enfim, tem que ser algo mais estrutural, né? Quer dizer, outra coisa, pré-condições não necessariamente se materializam em crescimento, né? Acho que todo mundo concorda com isso, né? E bom, e a terceira coisa é que você tem realmente algumas medidas que são erradas mesmo, mas isso teoricamente dá para consertar. Bom, agora vamos ao que interessa mesmo aí, que é a questão da proposta coreana, tá? A proposta coreana, do ponto de vista teórico, não se diferencia em praticamente nada dos outros índices, tá? Eles apenas melhoraram algumas formas de cálculo e fizeram alguns exercícios estatísticos bem interessantes até, tá? Mas a essência é a mesma. Então, você tem 8 fatores que seria o fundamento da competitividade. É baseado num modelo que eles chamam de DDD, Dual Double Diamond. Não vamos entrar aqui nessas questões de como a teoria evoluiu, tá? Mas a ideia é que você saiu daquele diamante Porter de 4 fatores e foi evoluindo, considerando relações com o contexto internacional, com investimento estrangeiro direto, com multinacionais, e qualidade de mão de obra você deu uma boa abertura, porque isso é importante. Enfim, foram refinando as coisas, mas essencialmente é a mesma coisa. São 8 pilares, um que eles chamam de fatores físicos, que seriam condições fatoriais, contexto de negócios, infraestrutura, inclusive pegou o mesmo termo do Porter, e condições de demanda, também, mesmo termo do Porter. E fatores humanos, né, os trabalhadores, políticos e burocratas, né, como funciona o governo, alguma coisa relacionada a empreendedorismo, e professionals, que ele chama, na verdade, é o seguinte: o workers são as condições gerais do mercado de trabalho. E o professionals são condições específicas, do tipo assim, engenheiros, por exemplo, para falar um negócio que a gente está aí na pauta do dia. Quer dizer, como é que está a oferta de engenheiros no Brasil, a qualificação desse pessoal. Profissionais ligados à ciência e tecnologia entraria nesse professional, sairia da coisa do workers, tá? Bom, aqui eu só ilustrando um pouco o desenvolvimento teórico, quer dizer, quando você saiu daqui e foi para um modelo que considera o contexto internacional e fatores humanos, enfim. Aí, bom, o que eles falam? Eles falam que eles têm uma abordagem chamada MASI, que é o seguinte: Measurement, Analysis, Strategies and Implementation. Esses caras de negócio assim, eles gostam dessas, né, umas marcas fortes assim, então eles deram esse nome aí do MASI, tá? Então, quer dizer, o primeiro estágio é você medir, tá? E como que você mede? Quer dizer, você primeiro tem o que eles chamam de prescrição geral, o modelo 1, que é esse aqui, tá? Essencialmente, é o seguinte: para cada fator desse, você tem um monte de variáveis que vão ser proxy para isso, tá? Aí você vai pegar essas variáveis para, sei lá, eles pegaram para 66 países. Aí você vai, por exemplo, estava dando um exemplo lá de produção de gás. Produção de gás natural entraria na parte aqui que eles chamam de inputs, ou factor conditions. Aí você bota lá numa planilha, vê qual foi a produção de gás dos países, e aí você normaliza, máximo e mínimo, 0 a 100. Faz isso para todas as variáveis, inclusive tamanho do país, renda per capita, que aí estaria relacionado aos fatores de output aqui. Faz isso para os dados duros, né, para os hard data, e também para aqueles dados de pesquisa, né, do tipo qualidade das instituições. Ou você faz isso com questionários, né, aplicados em vários países. E aí você normaliza também. E aí, bom, no fundo você vai ter umas 180 variáveis, tá? De 0 a 100, que você vai tirar uma média. Basicamente, o modelo 1 é isso, tá? Que eles chamam de caso base ou non-strategy indicator. Depois a gente vai ver essa coisa dos strategies. E o modelo 2, ele tem umas coisas mais interessantes, tá?
que é o seguinte: você não está avaliando um score único, um número único de competitividade. Você vai estar analisando agora indicadores específicos. Então, no caso, você tem emprego, crescimento do PIB e qualidade de vida como variáveis dependentes. Isso aqui é um modelo de regressão simples, tá? Você tem alguns controles pelo tamanho, enfim, controles muito básicos, mas o insight é o seguinte: como que esses fatores afetam, por exemplo, a qualidade de vida? Qualidade de vida é pego com um survey do Banco Mundial, enfim, também é baseado numa pesquisa qualitativa, mas ele dá um score por país. Então você coloca isso como variável dependente. E como isso é explicado por essas condições fatoriais. Então aí você tem alguns insights interessantes, do tipo quais são os fatores daqui que são mais importantes para explicar a qualidade de vida, né, que o modelo vai te dar, né? Você vai ter também uma comparação entre o que eles chamam de competitividade revelada e competitividade potencial. Tecnicamente falando, é o seguinte: é o Y observado e o Y estimado a partir do modelo. Então, quer dizer, você pode ver quais são os países que estão com a competitividade potencial acima da competitividade revelada naquele indicador. Enfim, dá para fazer assim, aí você dá para dividir esses países num correlograma, entendeu? E fazer umas análises até interessantes assim, com respeito a esse modelo 2, tá? Mas a gente vai focar mais no modelo 1 mesmo, né? Enfim, que dá um ranking e é igualzinho, assim, em essência, às suas alternativas anteriores. Tá aqui o Brasil, 42 também, ou seja, não muda muito a posição mediana nesse tipo de comparação. Tá? Aí, bom, é claro que aí, com respeito às possibilidades de análise, tá? Bom, só o índice, eu acho que realmente a gente concorda que é pouco ilustrativo, né? Você chegar lá só com um score, no caso do Brasil, pegou um score aí de 36,64 numa escala de 0 a 100. Né, o mais competitivo seria Singapura com 65, o segundo, né, os Estados Unidos com 61. Tá? Mas, quer dizer, esse índice solto também assim, pouco informa. Né? Aí é interessante você analisar, digamos assim, os fatores. Né? Quer dizer, você falou que tem 8 fatores, então vamos ver como é que a gente está em cada fator, até para a gente saber em que a gente é bom, em que a gente é ruim em relação ao resto do mundo. Né? E aí o pessoal lá fez uma comparação para a China, né? Que aí você vê aqui, por exemplo, nas condições de fator e nas condições de trabalho, de oferta de trabalho, eles estão muito bem. Mas o que eles estão mal é nessa parte aqui, por exemplo, de empreendedorismo, né? Que aqui deve ter alguma coisa relativa à liberdade de fazer negócios e tal. E professionals, né? Oferta de profissionais qualificados, extremamente qualificados em determinadas áreas. Né? Enfim, e o contexto de negócio também estão em 27º. Cada fator desse tem uma abertura de mais ou menos umas 10 variáveis, às vezes chega até mais. Tá? Então, quer dizer, você pode também, nada impede você expandir essa análise variável a variável. Enfim. E é o que a gente vai querer fazer para o Brasil. A gente vai querer seguir todos esses passos. Né? Quer dizer, primeira coisa é conseguir replicar a metodologia com perfeição. Quer dizer, o modelo 1 e o modelo 2. Depois, fazer uma análise de como você está aqui. Tá? O terceiro passo seria você tentar imaginar cenários, digamos assim, alternativos à composição do índice. Pô, será que eu pondero... Uma pergunta importante, tá? Será que eu pondero igual hard data e soft data? Porque o IMD já não faz mais isso. A ponderação do hard data é 2/3. A ponderação do soft data é 1/3. Partindo já da suposição de que uma avaliação com base em survey ela é mais subjetiva. Né? No caso do Brasil, enfim, a gente sempre comenta, é uma hipótese, mas que eu acho que é razoável,
é de que esse tipo de comparação baseada em pesquisa de opinião junto a empresários e tomadores de decisão, etc., ela tende a ser mais desfavorável, tá, do que em outros países. Assim, eu quero dizer não que nossas instituições sejam boas e tal, longe disso, mas eu acho que tem um viés, tem uma sobreavaliação negativa, de alguma forma. Talvez cultural. Quando você chega lá com uma pesquisinha, você fala que é do governo, o empresário, puta, o cara vai chorar, ele vai ter um comportamento estratégico, né, no seguinte sentido, que ele vai achar que você vai levar aquela demanda dele adiante, do tipo, o cara, você está perguntando para ele o que ele acha da integração universidade-empresa, ele vai falar que a carga tributária está muito alta, que o juro no Brasil é o mais caro do mundo, que o câmbio está uma droga, entendeu? Então, assim, quem já fez pesquisa de campo sabe que isso acontece. Né, Zil? Às vezes você está perguntando uma coisa e acaba aparecendo outra coisa, outra demanda. Então, assim, tende a avaliar mal. A mesma pergunta tem uma percepção diferente no Brasil. Essa é uma hipótese que a gente trabalha. Então, esses dados de survey talvez explique por que numa pesquisa que você tenha... minha opinião pessoal, tá? Eu acho que essa posição intermediária no Brasil, ela não condiz com a realidade. Sabe, assim, você pegar numa comparação com 66 países, o Brasil aparecer em 42º, isso não parece razoável. Tá, exato. Quer dizer, não faz sentido. Entendeu? Traz o Kuwait, Panamá. Calma lá, né? Então, então eu acho, tá? E aí a gente vai começar a trabalhar com cenários alternativos de reponderação, que isso é culpa do survey data. Entendeu? Tem que olhar como é que tá a cozinha desses números aí dos dados de pesquisa, entendeu? E como, se você mudando, você poderia reposicionar. E tem um problema também, gente, que o índice, se ele não é tão robusto a reponderação, quem dirá o ranking? Porque olha a diferença aqui, ó. Uma diferença de meio ponto. Ó, Vietnã, cara. Vietnã. Assim, meio ponto, cara. Se eu mexer num fator, ou se eu eventualmente não tiver uma variável para um país, eu posso alterar essa posição aí. Quer dizer, então, em essência, o indicador coreano ele sofre dessas críticas também, muito embora há de se reconhecer que eles deram alguns passos adiante. Isso daqui, simulação. Isso é interessante. É o seguinte. Essa reta amarela é o índice quando você pondera todas as variáveis da mesma forma. Tá? E aí você ordenou. Tá? Você ordenou lá todo mundo. Tá? Para ficar desse jeito. Aí, o que eles começaram a pensar? Bom, vamos reponderar os pesos de cada índice de acordo com o que seria, digamos, estratégias baseadas em custo e estratégias baseadas em diferenciação. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que, bom, se você faz estratégia baseada em custo, então aquelas variáveis relacionadas às condições fatoriais são mais importantes do que, por exemplo, as variáveis relacionadas à sofisticação dos negócios, sofisticação da demanda e tal, enfim. Você vai dar peso mais a esses hard data do que os soft data relacionados a estratégias de diferenciação. Tá? Grosso modo é isso. Eles fizeram um processo de análise de processo hierárquico e calcularam esses pesos lá de alguma forma. Mas essencialmente é isso. Então, o que esse gráfico está querendo dizer é o seguinte. Se eu pegasse um país que, por exemplo, está aqui, está bem ranqueado, e refizesse o índice com a maior ponderação para a estratégia de diferenciação, o que aconteceria com o índice dele? Ele passaria para cá. Então, assim, a leitura do gráfico é o seguinte. Cada linha vertical aqui é um país, só que em 3 cenários. Um cenário em que você tem um índice que dá muito peso à estratégia de diferenciação e um cenário que você dá muito peso à estratégia de custo. Então, bom, tem 2 coisas aqui interessantes desse gráfico. É que se o país
está com um índice muito ruim, você não consegue ter muita diferença entre qualquer uma das duas estratégias. Matematicamente, por quê? Porque o país é ruim em tudo. Então, não adianta você reponderar o indicador baixo. Tá? À medida que você vai ficando mais competitivo, de acordo com o índice, você a estratégia baseada em diferenciação seria mais promissora. Até mesmo porque, se a gente olhar ao redor do mundo, essas economias que estão aqui nessa posição, de acordo com o índice, são economias que não têm fatores muito fortes. Então, se você resolvesse competir por custo, por fator, essas economias seriam uma competitividade reduzida. Então, essa que é mais ou menos o discurso dos caras. Aí eles fizeram uma análise de correlação aqui bem interessante, que é o seguinte: a análise da diferença entre a competição baseada em custo, C de custo, Cost Score Index, alguma coisa, ou Non-Strategy Score Index. É a diferença entre os dois, essa diferença aqui. Tá? A diferença de baixo. E o outro é a diferença de cima, que é a estratégia de diferenciação menos a estratégia considerada neutra. Essa é a variável. Aí eles correlacionaram isso com o tamanho. Olha que interessante. Então, é o seguinte, a estratégia de diferenciação ela está negativamente associada ao tamanho, ou seja, países menores acabam optando por estratégias mais baseadas em diferenciação, e países maiores, esse size ele é uma composição do tamanho da população, também número índice, de 0 a 100, e tamanho territorial, 0 a 100. Aí tira a média, tá? Só explicando aqui como é que é essa coisa. E aí, os países maiores têm uma correlação positiva com esse diferencial aqui. Tá? Outra coisa interessante é essa correlação positiva entre o próprio índice neutro e a estratégia de diferenciação. E negativamente correlacionado à estratégia de custo. Isso quer dizer mais ou menos o seguinte, que países em estágios de desenvolvimento, de competitividade mais básicos, tá? Tenderiam a competir mais por custo. E essa estratégia seria mais promissora para esse país nesses estágios. Ao passo que países mais maduros, né, do ponto de vista de competitividade, tenderiam a competir por estratégias mais diferenciadas. Esse é o ponto. Tão simples quanto isso. Tá? E aí é que, quer dizer, todas essas contas, elas significam alguma coisa, tem alguma coisa de teoria, quer dizer, assim, sobre estágios de desenvolvimento e tamanho de país. Né? Enfim, aí ele colocou aqui essa questão da estratégia de diferenciação e estratégia de custos. Então, quer dizer, os países grandes e pouco competitivos tendem a competir mais por custo. À medida que eles vão se sofisticando em termos de competitividade, aí você estaria andando mais para estratégias de diferenciação. Isso daí, eu acho que essa tabela é um pouco mais empírica do que, digamos assim, uma prescrição de política. Né? Porque, assim, eu acho que o futuro do Brasil seria esse, porque você não pode mexer no tamanho. Né? Então, você seria um país grande e competitividade forte. Que seria, no caso aí, seria os Estados Unidos. Né? E eu acho que eles competem com algum grau de diferenciação. Mas eles colocam muito assim que como cases desses países muito fortes e pequenos, aqueles países tipo Suíça, Áustria, Bélgica, que são países pequenos do ponto de vista territorial de população, mas que conseguem atingir segmentos muito sofisticados, né, muita tecnologia e tal, etc. Bom, e à medida que você diagnostica a sua competitividade, né, nesses fatores aqui, você tem que ver onde você está e como você vai atacar esse problema. Tá? Quer dizer, então, geralmente os estágios mais básicos, né, em termos de desenvolvimento institucional, em termos de infraestrutura e tal, você estaria relacionado a estágios
baseados em custo, né, e estágios menos desenvolvidos. À medida que você vai querendo, almejando uma estratégia mais baseada em diferenciação, lembra que essa história da diferenciação é algo que vem lá do Porter ainda, você requeriria um desenvolvimento mais forte desses pilares. Tá? No caso da Coreia, quer dizer, que isso daí foi uma demanda do governo coreano, enfim, todo esse estudo, eles identificaram que eles estavam ruim aqui, ó, nesse business context, eles estavam em 34º. E aí, o Conselho estabeleceu uma série de diretrizes para melhorar esse, digamos, esse pilar da competitividade ou esse canto do diamante, como preferir. Tá? Então, é como, por exemplo, um diagnóstico, né, o measurement, dá origem a uma prescrição no final. Né? Então, esse é o ponto defendido lá no artigo dos caras. Bom, eu não sei como é que a gente está de tempo. Não, tá bom, assim, é porque, na verdade, aqui é a última parte da apresentação em que a gente traz um pouco da experiência do IPEA e do Observatório de Inovação com respeito a essas comparações internacionais. Quer dizer, como a gente faz comparações internacionais. Né? Eu acho que, ao invés de substituto, né, esse tipo de análise um pouco mais estrutural, ela é complementar a essas questões de competitividade ex ante. Tá? Na verdade, a gente não compara países. Né? A gente busca comparar estruturas produtivas, né? No caso, estruturas industriais, de um jeito um pouco ex post até, né? Analisando performance, indicadores de inovação e tudo mais, baseados em pesquisas de inovação e pesquisas industriais. Né? Bom, por que a gente está perseguindo isso? Quer dizer, a natureza da competitividade, né, ela reside em inovação. E ela reside em firmas, gente. Sabe? Assim, eu tenho um problema com esse conceito de competitividade quando ele fala de país competitivo. Assim, algo que me soa estranho. Nesse ponto eu concordo, tendo a concordar mais com Krugman do que com Dunning. O país não compete diretamente. O que compete são as firmas e aí a estrutura industrial e o Sistema Nacional de Inovação, tudo isso importa muito. Tá? Aí que eu acho que a comparação fica bem mais interessante, né? do que saber o quanto um país tem mais de reserva do que o outro. Né? Bom, mas, enfim, nenhum país pode ser competitivo em todas as indústrias. E nem todas as firmas podem competir com base em inovação. Né? Então, a gente criou uma classificação que diferencia firmas em 3 tipos. Tá? Essa classificação ela foi desenvolvida enquanto o Mário era diretor lá na DSET, não sei se todos vocês sabem, mas o Mário teve uma passagem lá pelo IPEA e coordenou um livro chamado Inovações, Padrões Tecnológicos e Desempenho das Firmas Industriais Brasileiras, em que você criou a gênese disso daqui, que depois a gente expandiu esse conceito para outros países. Mas a ideia é a seguinte, né? No caso de América Latina, basicamente, né? Brasil em específico, mas pode ser estendido para a América Latina. Né? Você teve 3 estratégias básicas das empresas. A primeira é daquelas firmas que reagiram proativamente, né, ao processo de abertura e competição. Quer dizer, investindo em inovação e diferenciação de produto como estratégia competitiva. Né? Você teve aquelas outras firmas que fizeram apenas ajustes parciais. Não que esses ajustes não tenham sido importantes, porque essas firmas são muito produtivas. Mas elas não fizeram um rearranjo de suas estratégias competitivas. Elas continuaram competindo via produtividade, né? Via um diferencial de custo, inclusive, na maior parte dos casos. Né? O processo de inovação dessas firmas, geralmente, ele é um pouco mais reativo e baseado em compra de máquinas e equipamentos como uma estratégia principal de inovação. Sendo que, no primeiro caso, você teria uma grande força aí do P&D. Tá? E você tem aquelas empresas que são menos inovativas, menos produtivas e acabam sobrevivendo, explorando nichos de mercado, basicamente
com trabalho barato, más condições de produção, informalidade e tudo mais, mas elas sobrevivem. Bom, esses três tipos de firma, naturalmente, eles coexistem, né, e interagem, quer dizer, entre si, num tecido produtivo, né? E, bom, a gente pode citar forças e fraquezas dentro de cada tipo, né? Especialmente nos dois primeiros, que são os tipos que competem internacionalmente. Tá? Isso aqui é só uma proposta, eu tô, além de apresentando também as potencialidades de que esse tipo de análise pode dar. Tá? Então, no Brasil, a gente traduziu isso dessa forma, com esses critérios. Quer dizer, firmas que inovam e diferenciam o produto, que são firmas que inovam, segundo a Pintec, Pesquisa de Inovação Tecnológica, e que ganham o chamado preço-prêmio, né, pelas exportações. A intuição do conceito é a seguinte, que essa firma ela exporta, e comparado a uma firma brasileira que exporta o mesmo produto, ela consegue cobrar um preço pelo menos 30% mais alto. Tá? Esse critério ele vai baixando à medida que você vai também reduzindo a competição, né? Mas, enfim, isso é uma tecnicalidade. A ideia original é de que, bom, você tem lá 5 empresas que exportam o mesmo produto. Você pode ter uma firma que cobra pelo mesmo produto um valor diferenciado. Isso a gente conseguiu pegar com as bases de dados. E aí classificou essas mais ou menos 1.200 firmas industriais. Tá? Aí você tem as firmas que são especializadas nos produtos padronizados, vamos dizer assim, que competem basicamente por produtividade, são muito produtivas, têm um diferencial de preço, que seria o restante dos exportadores, considerando que exportação no Brasil é uma proxy para a competitividade, no sentido que exportar é relativamente mais difícil do que em outros países. Né? Enfim, tem uma vasta literatura no IPEA e fora dele falando isso. Né? Então, exportação é uma boa proxy, tá? Para adaptação ao ambiente competitivo, que a gente está chamando aqui. E o restante dos não exportadores, que tem uma produtividade igual ou superior à média do seu setor. Quer dizer, essas empresas, no seu plano de negócio, na sua estratégia competitiva, talvez não considerem exportação entre seus objetivos, mas elas são muito produtivas e conseguem competir muito bem no mercado doméstico. Então, a categoria B é a soma dessas duas. E a categoria C é o restante, quer dizer, pela diferença aí. Que, no fundo, essa diferença é a maior parte das firmas. Bom, quando a gente foi para Argentina e México para comparar, a gente teve que fazer algumas adaptações. Que aí a gente fez uma categorização, ao invés de A, B e C, fez X, Y, Z. Que é o seguinte, firmas que inovam e diferenciam o produto viraram as firmas que inovaram, produto novo para o mercado nacional, tá? E que investem mais do que a média setorial em P&D. Porque não tem dado de preço de exportação. Essa é uma limitação. Eu só tenho o valor e se exportou ou não. Tá? Que aí dá a B, que aí o critério é o mesmo. A gente substituiu aqui, então, o critério de diferenciação de preço por um critério de P&D, de intensidade de investimento em P&D. Então, enfim, parece razoável. Né? Uma vez que se você tirar uma correlação entre isso daqui e diferencial de preço, é muito alto. Tem que fazer a conta, eu não sei de cabeça, mas até era uma boa a gente fazer. Aqui é o restante dos exportadores e firmas com produtividade maior acima da média e o restante aqui. Bom, aqui no Brasil, quer dizer, eu acho que vocês já devem ter visto esse tipo de comparação, hein, Mário? Vocês já discutiram esse livro? O original, sim, mas essa comparação não. Ah, tá. Bom, mas a história é essencialmente a mesma, quer dizer, a gente reclassificou para o Brasil, tá? E aí acabou, assim, como a gente teve que dar um corte de pessoal comum, a gente acho que trabalhou com 30 pessoas ocupadas. Entendeu? Então, por isso que tem menos firmas aqui, embora proporcionalmente seja mais. Mas o fato é que, bom, aquelas firmas que inovam e diferenciam produto, de fato, são muito poucas. Né? Isso em todos os países, como esperado. Né? Só que essas empresas, elas respondem
por uma boa parte das vendas, né, uma parte muito mais que proporcional ao número, né, do emprego, da receita e a produtividade também. Quer dizer, você tem uma escadinha aqui de produtividade, dólares por trabalhador por ano. Tá? Então, quer dizer, você vê que a média brasileira de 82, quer dizer, tanto as especializadas em produtos padronizados quanto as que inovam e diferenciam o produto, elas têm uma produtividade bem acima da média, mas essa produtividade é muito afetada por essas firmas aqui que não têm muita competitividade. Né? Quer dizer, um salto muito grande, né, entre 27 e 102 e aqui 118, um salto um pouco menor. Tá? Bom, esse é o Brasil. Na Argentina, a história é mais ou menos parecida. Tá? No México é que você começa a ter algumas diferenças importantes. Por exemplo, enquanto no Brasil a produtividade é mais alta no setor de que inova e diferencia o produto, e na Argentina isso também acontece, no México, olha só que interessante, são aquelas firmas especializadas em produtos padronizados. A história do México é um pouco singular, pelo seguinte: a pesquisa de inovação deles não inclui maquila. Tá? Então, assim, muita gente fala que não, isso aqui é maquila. Não, não é maquila. É mais sério que isso. A verdade é que quando você vai olhar os indicadores tecnológicos, né, compara os três que a gente vai ver daqui adiante, o México está muito atrás. E conversando com especialistas, né, em economia industrial lá, o discurso é o seguinte: esse processo de abertura, né, e da adesão ao NAFTA e à indústria maquila, né, o direcionamento de investimentos para as maquiladoras afetou enormemente as capacidades de inovação na indústria mexicana. Quer dizer, e agora, quer dizer, ele está um modelo que, bom, durante algum tempo garantiu estabilidade macroeconômica e crescimento de renda per capita, tudo bem. Só que esse é um modelo que agora está sofrendo uma forte competição com a China, que está fazendo a mesma coisa, só que muito mais barato. Então, a China consegue entregar o mesmo produto que o mexicano entrega a milhares de quilômetros de distância dos Estados Unidos, mas ainda fazer com que ele chegue barato lá. Por razões, enfim, que aí acho que é um debate específico. Mas o fato é que essa perda de capacidades, né, de inovação no México hoje está cobrando seu preço. Né? Quer dizer, porque aí você não está conseguindo nem mais aquela estratégia de especialização e regressão tecnológica, mas com especialização e com algum resultado de crescimento. Tá? Nem isso hoje você está conseguindo. E você destruiu o que você tinha, então, quer dizer, está numa situação muito complicada. O mais interessante é aqui, quer dizer, quando você compara os indicadores de inovação com base nessas características. Quer dizer, no Brasil, você, enfim, no caso de 2000, tá? Pintec de 2000, que foi usado, para comparar todos os países, porque a Argentina parou de fazer Pintec e o México eu não sei como é que está. Então, assim, a única edição comparável em termos de tempo do Brasil era de 2000. Né? Bom, você tem P&D 1.4 para essas firmas, nessas que estão especializadas em produtos padronizados, 0,36, e aquelas que não diferenciam um produto e têm produtividade mais baixa, 0,31. Quando você vai comparar com suas contrapartes, quer dizer, na Argentina, você perde em todas as categorias, né, para o Brasil. Quer dizer, a relação de P&D sobre vendas totais é menor. Os empregados em P&D, quer dizer, a gente tem mais escala em P&D do que a Argentina, para essas firmas que inovam e diferenciam o produto. Quer dizer, a gente tem, em média, 30 empregados para essas firmas aqui. E na Argentina você teria 7. E aqui como porcentagem do staff total. Tá? E no México também, mas aqui é que assusta. Ó. A firma que inova e diferencia produto investe mais ou menos em P&D sobre vendas 0,81%. Que é mais ou menos a média brasileira global. A média global mexicana é 0,08. É muito baixa.
Quer dizer, sei lá, é pouco mais que 10% do Brasil, né, em termos de P&D subvendas, em termos percentuais. Bom, aqui eu já falei. Aí aqui é um pouco de como o market share das empresas por essa diferenciação, né? Desculpa, não é o market share não. É a distribuição dos gastos em inovação. Quer dizer, as firmas X no Brasil, elas meio que se dividem entre diversas estratégias de desenvolvimento tecnológico. Aqui é o P&D interno, e aqui a aquisição de máquinas e equipamentos, e aqui outras estratégias. Então, mais ou menos um terço, um terço, um terço. As firmas especializadas em produtos padronizados, que têm alta produtividade, é aquilo que a gente estava falando. Elas provavelmente perseguiram uma estratégia de compra de máquina e equipamento como convergência tecnológica. E investem pouco em P&D, relativamente às firmas X, pelo menos. E as estratégias tecnológicas das firmas Y também é a mesma coisa. Tá? Então, quer dizer, mais da metade dos investimentos em inovação dessas firmas do segundo tipo é baseado em máquinas e equipamentos, que é o padrão global da indústria brasileira. Quer dizer, quando a gente fala em estratégia tecnológica, essencialmente a gente está falando em aquisição de máquinas e equipamentos para convergência tecnológica e para fazer inovação em processo. Mas essa realidade, né, essa verdade, ela se torna um pouco diferente quando você pega um segmento altamente inovador na indústria, né? E quando você vai nos outros países, quer dizer, na Argentina, as firmas X investem mais em máquinas e equipamentos. Quer dizer, aí aqui tem uma certa inversão. Quer dizer, aí você começa a pegar outras estratégias. Aí vira, enfim, e deixa o P&D de lado. O P&D sempre de lado aqui. 21%, 24%, 7%. E no México, bom, como esperado... Ih, caramba, desculpa. Ligar o compressor aqui. Como esperado, maior parte em máquina e equipamento. Quer dizer, e pouco em P&D, né? As firmas que investem muito, daquele pouco que elas investem, que é o 0,81, elas investem 20% em P&D próprio. Ou seja, acaba sendo muito baixo, né? O México é realmente um caso singular aí. Bom, é isso. E aí, enfim, alguns futuros passos possíveis, quer dizer, nessa cooperação com o GFCC, a gente, né, assim, pensando como o Brasil e suas instituições que pesquisam o tema, eu acho que vale fazer uma comparação baseada nesses indicadores mais estruturais, entendeu? Quer dizer, se a gente tivesse a possibilidade de fazer um benchmarking com outros países que têm pesquisa de inovação, como o Canadá, Estados Unidos, Alemanha, França. Poxa, eu acho que aí a gente poderia ver as parcelas. No caso da França, a gente tentou fazer uma vez, como ficou uma coisa meio informal, a gente não pôde publicar, né, por causa de questões de acesso a dados e tal. Mas dava umas coisas super interessantes, daqueles padrões tecnológicos, entendeu? Você vê que as firmas X deles, pô, quase todo o gasto em inovação é em P&D. O P&D sobre faturamento deles na categoria X era mais de 4%. A média era 2,5%. Né? A média é 2,5%, quer dizer. Então, assim, dá coisas bem interessantes para a gente ter uma noção, porque é o seguinte, essas firmas que estão inovando, diferenciando o produto, elas estão competindo em escala global. Aí elas vão topar com um concorrente francês delas que, enfim, que inova e diferencia o produto, né? E aí, quer dizer, como é que eles estão do ponto de vista tecnológico? Né? Acho que essa que é a pergunta interessante, né? Então a gente, enfim, na época estava fazendo esses livros, tá? A gente já lançou esses livros estão em inglês, tá? O livro Comparação Brasil e Argentina está disponível no site do IPEA. O Brasil-México ainda não está, mas tem na livraria. E eu acho que seria interessante a gente expandir esse tipo de comparação para os países desenvolvidos e, por que não dizer, também com os coreanos. Tá bom? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Fazer um debate aí, enfim. Ok, obrigado, Bruno. Bom, temos um brevíssimo tempo para debate. Só
Relatando aqui que o seu Patrick Alves, o grande santista que mora em Brasília, ele mandou abraços aí para o Bruno. Ah, legal. O Patrick é o estatístico aí que... Chegou pela internet. Ah, legal. E o Patrick é o nosso estatístico aí que coordena todas as simulações aí, é o homem que faz a mágica acontecer aí, viu, gente? Então, o pessoal que está em casa vendo pela internet, tá vendo? Chega, olha lá, chegou. Veio rápido dessa vez. Às vezes entra no fluxo internet que demora para chegar o comentário, mas dessa vez o Patrick foi rapidinho. Bom, gente, vamos lá. Se alguém quiser fazer algum comentário, pergunta, observação, por favor. Pessoal de casa também, mas aí precisa mandar escrito, tá? De casa ou de onde estiverem. Zil, Só uma dúvida. só peço para que quem for fazer o uso do microfone se identificar, por favor. Zil, eu sou aqui do Observatório da Inovação. Bruno, eu só fiquei com uma dúvida ali. Na verdade, nos dados, se você acha que... Enfim, é um dado sobre, acho que o gasto de P&D sobre vendas, né? No caso quando a gente faz essa classificação para o Brasil, as firmas especializadas em produtos padronizados e a que não diferenciam, fica em 0,36 para os dois. Uhum. Isso porque essa diferenciação com a outra classificação, a original, né, ela sempre dá diferenças. Bem maior, né? Exato. Você consegue, sei lá, comentar um pouco mais essa informação? Tá, ótimo. A pergunta foi muito boa. Bruno, peraí, vamos pegar várias, porque aí a gente economiza. Então deixa eu anotar aqui. Aproveita o embalo, já que é parecido. Aí é P&D total ou é esforço? Quer dizer... Não, P&D total. Tá bom. Não, desculpa. É P&D interno. Interno. Tá, isso, legal. não são aqueles gastos totais. Gasto total aqui chegaria a uns 6%. Eu sou o Flávio aqui do Observatório também. É meio parecido com naqueles gráficos de pizza. De pizza, isso, do Brasil. Você tem a divisão dos gastos em inovação, né? E eu achei engraçado justamente também que as firmas Y têm um investimento em P&D que é razoavelmente grande também em comparação com a diferença entre a Z, Y e as dos outros países. Tinha um investimento em P&D bem menor. Uhum. Não sei se será que isso essas firmas têm um esforço, apesar de não serem inovadoras, não serem competitivas. Tem um esforço para serem inovadoras? Tem isso? Não sei. Tá. In-house. Acho que tá. Aqui, Laura Carvalheiro. Laura, do Observatório da Inovação também. Eu tenho uma curiosidade, quando você mostrou aquela tabela sobre a produtividade do Brasil, que você até comentou o quanto a média nacional caía em função da terceira categoria de empresas, eu fiquei perguntando como é que esse total é calculado e que tipo de ponderação que há em relação o quanto afeta essas pequenas empresas refletem do total da economia brasileira e que se a forma de cálculo pode ter alguma distorção e como, eventualmente, eliminar algum tipo de variável que gere distorção. Tá. Carvalheiro, Medicina Ribeirão Preto e Fiocruz. Eu queria fazer duas pequenas observações e depois te sugerir um comentário sobre uma questão que está me atazanando. Primeiro, essa briga, quando sai qualquer tipo de ranking, de índices, sempre sai uma briga, não é? Quando a doutora Brundtland era diretora da Organização Mundial da Saúde, ela criou um departamento de macroeconomia, que resolveu ranquear os sistemas de saúde. Não é? Zé Serra era ministro e nós fomos 110º. É evidente que a Associação de Saúde Coletiva se reuniu num hotel no Rio de Janeiro para preparar a intervenção do Zé Serra, reclamando na Assembleia Mundial de Saúde em Genebra. O que é curioso é que o intelectual da área de saúde, da esquerda de saúde dos Estados Unidos, é um espanhol, chamado Vicente Navarro, que trabalha na Johns Hopkins. Ele fez um artigo extremamente polêmico protestando. Por quê? Porque a Espanha era o primeiro colocado, né? Então, você tem para todos os gostos. Né? Quando você tenta ranquear, não...
Claro, eu tenho que ranquear, no nosso caso, assistência hospitalar, vacinação, programa de AIDS, porque aí, evidentemente, a gente pode ficar bem, né, Fica bem na fita. na foto em alguns e péssimo em outros. Um outro comentário é a maquila mexicana. Né? O nosso grupo, também ligado à saúde coletiva do México, da UAM, Xochimilco, a Universidade Autônoma Mexicana de Xochimilco, que é um grupo de esquerda também, né, da área da saúde. Eles fizeram um estudo da maquila na fronteira, parecia o trabalho do Engels de meados do século XIX sobre a situação de saúde do povo trabalhador na maquila, especialmente ali na fronteira. E aí um desafio para você. Você disse que um dos fatores desse modelo coreano é o de professionals, profissionais, não no sentido de ensino, mas no sentido... Como é que você encaixa o Ciências Sem Fronteiras, prioridade atual, número 1, não é? Da presidente Dilma Rousseff, do ministro Mercadante, etc. e tal, de mandar 75 mil engenheiros, porque eles só escolhem determinadas áreas. Né? A minha área de saúde está inteiramente fora disso. É que tem que cuidar dos doentes aqui. São só as áreas. E como é que você encaixa isto, né, nesse rol para discutir competitividade? E aí uma brincadeira, com o professor de estatística, sempre ficava brabo quando se chamava o gráfico de setor e gráfico de pizza. Até que eu li o Bruno Latour, que chama de camembert, ou seja, eles também, para eles, não é gráfico de pizza, é gráfico de queijo, camembert. Ambos são muito bons. Ok, bom, vamos lá, Bruno. Bom, comentários aí sempre muito enriquecedores, as perguntas. Legal, muito bom. Olha só, com respeito à questão aí das firmas Y e tal, acho que eu posso tentar responder num conjunto, tá? É o seguinte, Zil, no caso do Brasil, esses indicadores não são perfeitamente comparáveis com os do indicador do livro. Pelo seguinte, porque foi dado um corte pessoal. Entendeu? Então, o que acontece? As firmas pequenas, elas compõem a maioria das firmas Z, né? Ou C da outra categorização. Quando você dá um corte de tamanho, você melhora, digamos assim, a qualidade dessas firmas Z. Porque aí, enfim, se a inovação está relacionada à escala, você vai acabar melhorando um pouco, né, os indicadores dessas empresas. Né? Então, assim, isso explicaria por que você não vê esse diferencial em termos relativos às vendas totais. Tá? Agora, tem uma questão de escala, quer dizer, o 0,36 aqui significa um empregado. E esse 0,36 aqui representa 3,5. Bom, tudo bem, departamento de P&D com 3,5, não sei se dá para chegar muito longe, mas é melhor do que 1. Você não chega a lugar nenhum. Talvez, não sei, mas assim, tem uma diferença de escala. Assim, grosso modo, esse aqui é 3,5 vezes maior do que esse. Então, quer dizer, não só vamos analisar a parte relativa, como a parte absoluta também. Isso também explica um pouco o gráfico Camembert aqui do Bruno Latour, que é o seguinte: às vezes esse P&D aqui não quer dizer muita coisa em termos absolutos. Tá? Tem outro fator também que pode explicar por que esse indicador aqui não é tão ruim, que é o seguinte, que foi um aspecto levantado depois que lançou o livro e já numa extensão de um projeto, né, que a gente fez lá dos núcleos tecnológicos, análise dos complexos na época da PDP, né, que a classificação ela não virou só ABC, ela virou A, B, C e D. E o D era alguma coisa referente a empresas de base tecnológica. E essas empresas de base tecnológica que ainda não vingaram do ponto de vista competitivo, de indicadores de inovação, elas não caem nem aqui nem aqui.
elas acabam caindo na Y por conta de uma falha da classificação, né? Então, no caso desse outro projeto, a gente chamou essas empresas de emergentes, que são empresas que não se enquadram nem na X nem na Z, mas que têm departamento de P&D com empregado fixo. Essa foi a proxy que a gente usou. São poucas empresas, mas são empresas cuja relação P&D faturamento se assemelha às empresas X ou até maior em alguns setores, né? Então, elas podem estar viesando isso aqui para um pouco além do que a gente consideraria que seria esperado. Então, mas independentemente disso, quer dizer, tem uma questão de escala aqui. Elas são empresas muito menores, tá? Então, acho que esses foram os 2 primeiros comentários. Com respeito... Posso falar só uma coisa? É que essa questão da escala está presente também para os outros países, para México, para... Sim, sem dúvida. Mesmo assim, então, existe talvez uma... o que você está chamando a atenção é que no Brasil as firmas Y, até as firmas... pensam mais em inovação. Isso. Uma preocupação, mesmo que em termos absolutos não seja relevante. Isso. Pode ser, tá? Pode ser. Eu acho que o grupo Z, ele é muito heterogêneo. Assim, eu acho que é mais fácil você comparar quem está na ponta, entendeu? Porque aí você está comparando coisas mais comparáveis, né? Eu não sei se eu conseguiria dizer que até as firmas Z do Brasil são melhores do que... Não sei, entendeu? Não sei te dizer. Eu preferiria não ir muito além nisso, tá? Bom, com respeito à produtividade, né? Quer dizer, como é que a gente calculou isso, né? Aqui. Bom, a produtividade ela é calculada da forma assim. Você joga o total, quer dizer, a produtividade... Eu entendi sua pergunta. É sempre quando a gente compara razões, a gente tem uma diferença entre a produtividade média e a média das produtividades. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. A produtividade média, que eu chamaria, seria o seguinte: a soma do valor agregado naquela categoria dividido pelo total de empregados, que foi isso que a gente fez aqui. Que é diferente da média das produtividades, em que você compara a produtividade de cada empresa e depois tira a média. Não, na verdade a gente somou tudo, né? Aí a divisão não foi setorial, foi por tipo de empresa e dividiu pelo número de empregados. Tá? Então foi assim que a gente calculou. Ciente de todas as limitações que um cálculo de produtividade simples do trabalho pode implicar. Quer dizer, alguém mais mais rigoroso com essas contas, né? Tem economistas super especializados nessa área de produtividade, né? Os caras iam falar, bom, o que pode estar acontecendo é o seguinte: você tem uma escala de intensidade de capital, pô. Então, é razoável você supor que essas firmas aqui sejam mais capital intensivas que essas aqui, né? Então, naturalmente, você teria uma produtividade do trabalho crescendo, né? Pode ser, entendeu? Agora, sim, eu prefiro relacionar esses diferenciais de produtividade à inovação porque eu tenho outros indicadores que mostram essa diferença. Então, apesar disso ser uma tendência, eu não acho que explique totalmente o diferencial só em intensidade de capital. Tá? Eu pelo menos acredito, dado o conjunto da obra, entendeu? Não só pela conta, mas isso poderia estar acontecendo. Bom, com respeito ao comentário do Dr. Carvalheiro, quer dizer, ranking sempre é polêmico, enfim, por isso que eu pessoalmente sou um pouco reticente a rankings, porque aí, enfim, a gente também vai puxar a brasa para nossa sardinha aqui, né? Quer dizer, vamos dar uma olhada em ver o que a gente está ruim, ver por que está ruim, e se isso não é apenas um problema dos próprios indicadores, quer dizer, como o senhor bem colocou, quer dizer, às vezes os caras estão mensurando coisas que a gente não é bom e estão deixando passar coisas que a gente é bom, entendeu? Então esse tipo de coisa sempre acontece. Por isso que eu acho que é mais interessante a gente fazer coisas assim, mais estruturais, entendeu? Com todas as críticas que pode receber, eu acho que dá insights bem interessantes.
Com respeito a essas estratégias científicas, enfim, eu acho que esse é um debate que mereceria outro seminário, mas a China, eu escrevi um artigo, vai sair no Radar da Produção, Tecnologia e Comércio Exterior, um boletim do IPEA. Vai sair esse mês. É um artigo em que eu comparo, muito grosseiramente até, a institucionalidade de política de inovação no Brasil e na China. Né? Do tipo assim, no que se refere à estrutura de governança, como é feita a formulação, o processo decisório, a questão da execução, da implementação e da avaliação. Tá? Uma coisa que se percebe na China, claro, comparações institucionais sempre estão sujeitas a muitas críticas, às vezes os conceitos não são iguais, né? Às vezes uma agenda, um ministério lá, às vezes tem um papel diferente do que o ministério tem aqui. Mas assim, considerando ainda todos esses senões, uma coisa que dá para falar, no caso da China, é a questão da formulação e definição de objetivos estratégicos, que eu acho muito mais claro e consistente do que no Brasil. É uma coisa interessante. A China estabeleceu 11 campos para liderança, em meados da década passada, 2005, 2006. 11 campos. O que aconteceu? Eles tinham já um programa chamado 100 Talents Program, assim, tradução oficial, o programa dos 100 talentos, que foi lançado em 94 com o objetivo de atrair 100 pesquisadores brilhantes nas áreas estratégicas. Se fossem eles chineses ou estrangeiros, enfim. Os caras iam monitorar a produção acadêmica, os congressos e tal, e fazer proposta para comprar o passe dos caras e botar eles nas universidades. E eles tinham, fora um salário bem razoável, inclusive para padrões ocidentais, quem dirá padrão chinês, que o custo de vida é mais baixo, ia ter um orçamento de R$500 mil por ano, o equivalente, né? Traduzindo, transpondo a moeda. R$500 mil ano para fazer pesquisa. Quer dizer, então, assim, com isso, por volta de 2009, eles não tinham 100, mas eles já tinham mais de 1.000 professores atraídos nesse esquema. Então, quer dizer, eles criaram liderança em áreas que eram praticamente inexistentes. Hoje, a China ela é a líder na produção acadêmica de nanociências e nanotecnologia. Passou os Estados Unidos. E há 10 anos atrás não tinha praticamente nada. Quer dizer, é uma questão muito de foco também. Quer dizer, eu acho que, bom, a gente pode discutir por que o engenheiro está tendo alguma priorização e o médico não. Eu acho que, no fundo, todo mundo tem importância, claro, a gente tem que discutir num contexto mais amplo. Mas, por exemplo, na comunidade de economia, né, hoje é muito difícil você arrumar uma bolsa da CAPES para fazer um doutorado no exterior. Sabe? Por quê? Porque meio que já se formou um consenso que os departamentos de economia no Brasil atingiram um bom nível. E o que não era verdade há 20 anos atrás, que você teve as ondas que você mandou um monte de gente. Então, quer dizer, política de inovação ela acaba tendo que ter algum foco e, enfim, por aí. Nós precisamos encerrar aqui, porque do gráfico de pizza do Camembert, nós precisamos ir para a torta de frango e o bolo brigadeiro, certo? Opa! Dado que já está... Professor, o senhor tem algum comentário? Não. Eu vi que você anotou aí umas coisas, aí eu falei, lá vem. Não, a gente conversa depois. Tá bom. Não tenho nenhum comentário, não. Só queria dar 2 avisos. Primeiro que tem um conjunto de livros que foi publicado aqui, são de trabalhos do Observatório, que eles são gratuitos, tem na internet também. O famoso Livro Vermelho, que é estudos de jovens pesquisadores brasileiros. Não é. Tá? Não é chinês esse aqui. Vocês podem, quem estiver aqui pode pegar. Quem está em casa pega pela internet. E tem também um trabalho, esse azul, que é comparação de estratégias de inovação de
alguns países. E lá atrás tem livros, digamos, que não são publicados pelo observatório, mas tem um precinho chinês vietnamita, certo? São de pessoas que trabalham ou orbitam no observatório. Quem quiser dá uma olhada lá atrás. Tá? Antes de agradecer o Bruno, queria perguntar o seguinte, Bruno, podemos colocar, se autoriza colocar essas imagens, deixar esse vídeo para os internautas e para a posteridade? Já pensou quando a gente for invadido pelos marcianos no ano 3048? Eles vão entrar no site do observatório e falar, esse cara estava discutindo isso. Tá, claro, não, sem problema, sem nenhum problema. Ok, obrigado. Queria anunciar o seminário da próxima segunda-feira, que vai ser com a Marli Monteiro de Carvalho, que ela é livre docente lá da Poli. A Marli trabalha com gestão de projetos. Ela vai vir discutir aqui especificamente em cima de uma pesquisa que ela está finalizando sobre gestão de projetos de inovação, contingência em projetos, e ela também coordena um grupo de pesquisa registrado no CNPq que se chama Qualidade e Engenharia do Produto. Então, na segunda-feira que vem, às 11h15, nós teremos a continuidade dos nossos seminários com a Marli. Bruno, muito obrigado, muito instigante. Bom, tem um monte de coisa que a gente pode ficar discutindo até depois de amanhã. O Brasil está no caminho certo, deixa os médicos aqui, manda os outros para fora, certo? Então, está tudo andando bem. E sobre os rankings, isso é verdade, ranking sempre dá problema. O Santos devia estar em primeiro e não está, mas também tem o outro lado. Tem que jogar bola, pô. Também tem o outro lado, está tendo intervenção federal, vocês querem saber? Está tendo intervenção federal em Minas Gerais, para ver o que acontece com aquele futebol lá, tá? Gente, obrigado, até segunda-feira. Valeu, galera, obrigado aí, viu?